Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal História e Tudo. Professor Fernando Moraes trazendo para vocês mais um filme comentado. E esse vídeo vamos analisar um pouquinho da peste negra através desse filme que eu escolhi para vocês. O filme ele é sombrio porque também a época era sombria, o filme não poderia ter sido diferente. O filme que eu escolhi, que vai nos ajudar a analisar um pouquinho da peste negra, a Santa Inquisição, e tem um ponto muito interessante nesse filme que eu quero comentar com vocês, o filme é Morte Negra. Então, como que eu faço de costume? Antes, eu vou contar a história do filme e depois nós vamos para os comentários e reflexões. Tá certo? Vamos lá, Morte Negra. Gente, Morte Negra aconteceu aí, o tempo que aconteceu nesse filme, vamos falar assim, é o século XIV. 1338, 1336 acontece essa história. E acontece aí, é um romance entre um jovem monge e uma camponesa. A peste negra ela tem acabado com as vilas ali, estava devastando. E ela chegou também nesse mosteiro. Essa camponesa morava escondida nesse mosteiro. Então o monge fica desesperado, fica preocupado com sua amada jovem, sua amada aí, namorada, e ele manda ela embora. Então ela promete que vai esperar ele ali na floresta, lá depois do mosteiro. Então, ele pede para Cristo para que Deus mandasse para ele um sinal para ele ir embora, procurar essa mulher aí, porque é o amor da vida dele. E as suas orações deem uma mensagem, né? Deem um sinal. Então, chega um grupo de pessoas enviado do bispo para esse mosteiro, porque eles querem investigar uma vila que ainda não chegou à peste negra e umas coisas muito bizarras estão acontecendo nessa vila. Muitos mortos estavam ressuscitando. Então, obviamente, para eles era coisa de feitiçaria. Ele precisava de um monge para instruir eles para chegar nessa vila. E é o Osmond, esse jovem monge aí que rezou tanto para sair do mosteiro, vai lá, mostra o caminho para ele e aproveita para simplesmente encontrar a sua amada. Aí no caminho eles encontram um grupo pagão se autoflagelando, alertando eles para não chegar na vila. O monge jovem Osmond, o monge ele tenta salvar a vida de uma mulher que ela ia ser queimada por acusação de feitiçaria, só que depois não dá certo a tentativa dele, e ele chega nessa vila. A líder, a feiticeira dessa vila aí, tem uma simpatia pelo monge. Ou melhor, já estava esquecendo, vocês me perdoem. O jovem achou um monte de sangue e roupa da sua amada na floresta. Então, simplesmente, para ele, ela estava morta. E quando ele chega na vila, a líder, a feiticeira, mostra a mulher dele morta em cima de uma cama. Então, simplesmente, acontece uma festa de acolhida para esse grupo aí, que era enviado do bispo. Só que aí, o que acontece? Esse monge, ele sai meio desconfiado dessa feiticeira aí da vila e acha um ritual, ela fazendo o ritual ressuscitando a sua amada. E ele fica morrendo de medo. Ele sabe ali que para ele é bruxaria. Só que aí é tarde demais. Todo mundo é envenenado do grupo ali de homens. Então o que acontece? Passa o dia, todos eles estão presos. E é um ponto muito interessante, porque todo o deboche, toda a humilhação que os pagãos sofreram na mão dos cristãos, acontece com os cristãos.
Então os pagãos começam a debochar desses cristãos, começam a crucificar eles, abrir as tripas deles, esmagar os braços, entre outras coisas. Só que esse monge, ele é convidado a... Eles são obrigados aí a negar Jesus e seu evangelho. E esse monge também. Só que esse monge, ele é chamado e fala, olha, vai entrar naquela cabana que a sua mulher está lá. Então, ele entra e ela está cheia de vida. Ela está meio zoada e tal. E ele mata ela. Porque ele achou que ela veio dos mortos. Só que, na verdade, como a feiticeira também falou para ele, ela não estava morta. Ela estava drogada. Então, ela começa a zoar ele sobre milagre, que ele acredita no milagreiro, fica debochando. Esse monge, ele sobrevive, ele vai atrás dessa feiticeira, não acha, ele e o rapaz volta no mosteiro, depois de algum certo tempo ele não sossega e acaba procurando essa feiticeira e mata ela. Então, gente, é um filme muito interessante, muito show de bola. É um pouco polêmico também. Se vocês quiserem, eu passo o link aqui para vocês aqui pelo torrent, aqui na descrição. E aí, gente, o que foi essa peste negra? A peste negra, ela se originou na China. E ela começou aí, a origem dela ali era no carrapato do rato. Então, gente, no século XIV, o pessoal não tinha noção de higiene. Nós estamos falando de muito tempo atrás e eles transavam sujos em cima de roupa, eles não tiravam a roupa, o esgoto era aberto, entre outras coisas. E nos navios, principalmente, eram sujos. Então, essa peste negra chegou nesses portos, contaminou lá os navegantes e depois foi pelo ar. E quais eram os sintomas? Além de uma morte muito rápida, eles tossiam sangue, eles tinham um cansaço muito extremo, náusea, vômito, e obviamente essa doença matava a pessoa em questão de horas. E é até interessante, gente, que aqueles médicos que até saiu aí, voltou, né, a polêmica em cima deles, pessoas zoando e tal, aqueles médicos com chapéu, uma roupa de preto ou marrom, com aquele bico de pássaro, esse assunto voltou agora e era o médico que tratava dessas pessoas aí. Então, por que eles usavam esse bico de pássaro? Eu não sei se exatamente eles se originaram no século XIV, eu acho que foi um pouco depois, mas eles cuidavam também dessas vítimas aí de peste negra, ou peste bubônica, ou a peste. Esses bicos aí, na época ninguém sabe por que existia isso, mas provavelmente era para não respirar o ar da vítima. Então eles tinham os corpos extremamente fechados, tinha vidros aí nos seus olhos, para não pegar doença, obviamente. Eu me lembro de um jogo que chama Assassin's Creed, eu não estou lembrado o subtítulo do jogo, que rola no século XVI, XVII, que eu vou ver se eu acho, vou colocar aqui a cena do jogo, que cada esquina do Coliseu, o jogo é maravilhoso, acontece em Roma, no século XV, XVI, por aí, e o médico ficava ali nas esquinas. Eu quero ver se eu pego para vocês aí essas imagens. Então, olha que interessante, e é bizarro. Agora a gente usa máscara, touca, um monte de coisa. Antigamente eles usavam aqueles bicos de pássaro. E também outra coisa que eu me lembro, quando falo de peste negra, é o Leonardo da Vinci. Muitas pessoas ficam só lembrando de Leonardo por causa da Mona Lisa, o Santa Ceia, o Dan Brown, o Código da Vinci, e não sabe. Mas Leonardo da Vinci, ele fez um plano, ele fez uma cidade ideal ali, super higiênica, para acabar com essa peste negra. Essa cidade, que eu vou colocar o desenho, o rascunho aqui, tinha tratamento de água, a pessoa não tinha ali o contato com o esgoto, então era uma cidade perfeita.
E o interessante, só para a gente acabar com esse assunto da peste negra, que a peste negra o pessoal, olha só, o pessoal achava que era castigo divino. Até hoje tem gente que fala que o corona era coisa de Deus, tal. Eu não vou falar desse assunto, cada um acredita no que quiser, vou falar nessa época, porque o pessoal não tinha medidas de higiene. O pessoal achava que essa peste negra era um castigo divino, que as bruxas soltavam, era a maldição de bruxa, era a maldição de judeus, ou era alinhamento de planetas, ou era o próprio castigo de Deus pelos seus pecados. E essa peste negra que agora era erradicada, ela só acabou porque as pessoas souberam ali, elas aprenderam que elas têm que ter uma cidade limpa, têm que ter uma vida limpa. Então começaram o tratamento de esgoto, começaram a limpar essa cidade e a peste aí não teve mais chance. Falar um pedacinho, gente, para o vídeo não ficar muito comprido. Aquela cena que o monge, ele salva a jovem, ele tenta salvar a jovem, que ela ia ser queimada, a mulher ela só foi acusada porque ela benzeu uma água e ela deixou na sua casa ou na vila para a peste negra não chegar. Por que eu vou falar desse detalhe? Porque é muito interessante, isso até me lembra do filme das Bruxas de Salem, eu vou colocar aqui, eu também falei dele, eu indico para vocês assistirem a Bruxa de Salem, é um filme perfeito sobre a Santa Inquisição, que as pessoas eram tudo inocentes, as pessoas não poderiam, elas não tinham como acreditar em outra crença. Atrás dessa Santa Inquisição, que foi uma época de intolerância religiosa, de machismo e perseguição à ciência, nós temos uma guerra que acontece desde o princípio do cristianismo, 100, 200 anos depois da morte de Cristo, que é a guerra dos cristãos contra os pagãos e os pagãos contra os cristãos. Então, ainda que os cristãos eram devorados por leões, né, que os imperadores pagãos mandavam, a Santa Inquisição também foi uma época intensa, que a igreja aí, ela torturava, debochava e queimava essas pessoas que eram contra ela ou contra a Bíblia. Então isso também é muito interessante, porque no final do filme nós temos o quê? Nós temos uma vingança. De tantos filmes de Santa Inquisição, dos cristãos maltratando os pagãos, matando e queimando eles, nós temos os pagãos debochando dos cristãos, crucificando os cristãos e torturando eles. E ainda que a feiticeira chega para o monge, você acredita em milagre, mas a mulher não morreu, você que matou ela. Então eu achei bastante interessante esse ponto aí. É isso que o filme que eu assisti há 2 anos atrás, eu coloquei na minha cabeça, vou ter que falar desse filme por causa desse um desses pontos, além da peste negra. Então, gente, esse é o filme. Espero que vocês gostaram. Beijão, abraço para vocês. Essa é a página História em Tudo. Se inscreva aqui, e toque o sininho. Qualquer sugestão que você quiser. Ou vou falar outra coisa para vocês. Eu estou programando vários filmes e um dos vídeos eu ia falar sobre a Sociedade Secreta Illuminati e outro filme que é aguardado por muitas pessoas que eu fale, é o Anjos e Demônios do Dan Brown. Dão novidades aí, tudo de bom e fique em casa.